Então tá, gente. Então, primeira coisa que eu vou... Será que eu... tá bom. Primeira coisa que eu vou tentar explicar para vocês inicialmente é que a gente tem vários editais, né? Não sei se vocês viram, a gente compartilhou com vocês lá no site também. Tá na primeira página a divulgação de todos os editais para seleção de alunos referentes aos projetos que foram aprovados no PAEX 1 de 2021. Então, é muito legal, primeiro, que o Instituto teve muitas propostas aprovadas. Mais legal ainda é que a gente teve um número muito legal de propostas aprovadas com bolsas para os alunos do ensino médio. E mais legal ainda para a gente de letras é que a gente teve muitos projetos aprovados na nossa área específica, né? Eu acho que isso mostra, de alguma forma, um posicionamento, assim, né, metodológico, um posicionamento dos professores que eu acho que é bem legal. Tentando abrir, né, e trazer vocês para outras possibilidades, para além da perspectiva do ensino, né, mas também da extensão, da pesquisa. Eu acho que isso é muito legal. Mais especificamente, a gente tem o Centro de Linguagens e de Letramentos, que é o que a gente chama de programa de extensão. O que é um programa de extensão? Um programa de extensão é uma ação de extensão que vincula, que organiza como se fosse um guarda-chuva, que vai guardando dentro delas várias outras ações de extensão, que vão sendo desenvolvidas por outros coordenadores, mas que tem elementos que são elementos afins, né, que comungam de elementos. Então, no caso do Centro de Linguagens e de Letramentos, o que a gente comunga nas nossas ações, de maneira geral, são duas perspectivas, né, dois conceitos teóricos. O conceito teórico de letramento e as suas expansões, pensando o letramento na possibilidade de... Pensando no letramento como possibilidade de formação de sujeito, né, como possibilidade de formação de cidadão. E a gente trabalha também com o conceito de ludicidade, tentando entender a ludicidade como possibilidade de experienciação. Então, aí, quase que todos os nossos projetos, eles vão se unir, vão se aproximar mais ou menos em função desses conceitos. Para esse ano, a gente tem, então, o Centro de Linguagens, que está sendo coordenado por mim, e o próprio Centro de Linguagens, para se organizar, precisa também de alunos, precisa de uma gestão, né? E aí eu tenho bolsas, eu estou oferecendo bolsas para 2 alunos de letras, para um aluno do ensino, para um aluno do curso de logística ou administração. Peraí, gente. Agora já estou aqui, filho. Do curso de logística ou administração, e a gente tem também uma bolsa para ensino médio, isso no nível do Centro de Linguagens, tá? Que é um programa. E aí, vinculado a esse programa, a gente tem vários projetos, né? A gente tem o projeto, por exemplo, que é o curso de espanhol para todos, que é coordenado pelo professor Maurício, e que tem bolsas para alunos do curso de letras, curso superior de letras. A gente tem o projeto da professora... ela acabou de chegar. A gente tem o projeto Pertencer, né, que é coordenado pela professora Priscila, que também tem possibilidades de bolsas para os alunos do curso de letras. São 2 bolsas, né, Pri? Tá bola! Linda! Depois a gente tem o projeto Pílulas, que vocês já falaram aí, né, que é um projeto com uma pegada mais na área da literatura, que é coordenado pelo professor Ailton, que tem bolsas para o ensino médio, mas também tem bolsas para o curso de letras. E, por fim, a gente tem o Nós e Arte,
que se coloca dessa vez, né, com a proposta de pensar e estruturar um coletivo, um grupo artístico-cultural no Instituto, que nesse momento tem bolsas específicas para o ensino médio. Então, vai ser um grupo que vai ser formado basicamente pelos alunos do ensino médio. Então, essas ações são todas ações que estão sob esse guarda-chuva que eu falei para vocês, que é o programa de extensão, mas que, de alguma forma, nos aproxima pelo potencial dos conceitos teóricos ou também pelo potencial dos conceitos metodológicos, né, de como a gente assume fazer as ações. Pri, seja bem-vinda. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar oi, bom dia. E o rostinho da Milene aqui, um tempão que eu não vejo Milene, Mariana. Bom dia, Sabrina, Ana, como vocês estão? Tudo bem. É muito bom ver essas meninas bonitas aqui interessadas em extensão, interessadas em saber mais sobre o projeto. Quero também me colocar à disposição assim, para qualquer dúvida, né? Dizer que eu acho que vocês têm que experimentar a extensão, as meninas, né, Ana e Sabrina, têm que passar por essa experiência e também, né, contribuir assim, com os saberes que vocês já trazem, né, para a gente poder ir fazendo, tanto no programa, mas nos projetos, assim, oportunidades legais de crescimento para todos nós, tá? E mais especificamente em relação ao pertencer, né, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, assim, estou aqui à disposição também. Certo? Eu pensei, Pri, se vocês concordarem, da gente fazer o seguinte. Nossa, eu estou num outro computador aqui, de passar com eles pelo menos um edital, né? Porque eu senti também ontem, algumas pessoas estavam me procurando, e como assim, é uma coisa relativamente nova, pode falar, Ana. Aqui tem gente pedindo para entrar lá no grupo, estão avisando que estão tentando e não estão conseguindo. A Ariane, acho que a Cláudia também. Não está aparecendo aqui não, vocês estão vendo? Será que a gente consegue copiar o link? Eu estou no celular, a luz acabou hoje, estou no celular. Sim, também. Deixa eu tentar passar aqui para eles, então, o link a partir desse lugar que a gente está. Eu sei também, umas meninas do segundo ano também mandaram, da sala da Sabrina, mandaram mensagem, tem 2 alunos. Eu não consigo mandar também. Peraí, gente. Uma cosita de cada vez. Também acontece isso, né? A gente tem que... coloquei aí do segundo ano. Pri não tá aí. Do segundo ano de letras? Não, do meio ambiente, da turma da Sabrina. Peraí. Português, meio ambiente. Agora o pessoal... Agora abriu. Agora tocou a campainha. Aí, estou vendo lá a Jana procurar o grupo, a quantidade de grupo. Peraí, Ariane, deixa eu ver aqui. O que acontece, gente, vocês não sabem. Meio ambiente eu coloquei, segundo ano. Fonética e fonologia eu coloquei. Deixa eu ir colocando nos outros aqui rapidamente. Bom dia, Ariane, seja bem-vinda. O pessoal estava perguntando e tal. Então tá. Vamos ver se o povo vai chegando aí. Fiquem aí, se vocês tiverem algum
contato aí, vocês vão falando aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui do primeiro ano. Ó, pessoal do primeiro ano. Ah, agora tá vindo muita gente. Oba, oba, oba. Oba. Oi, oi, Rafaela. Oi, oi, Rauan, querido. Oi, bom dia. Bom dia. Rauan, você tem que entender que depois que você me ensinou seu nome, eu não esqueci nunca mais, não foi? Oi. Então tá, gente. Então, bora lá, vamos continuando aqui. O que eu ia colocar de propósito para vocês? A partir desse primeiro momento, né, que eu falei para vocês, dessa estruturação, tem outros projetos que também estão divulgando bolsas, então vocês fiquem atentos lá, que podem estar abrindo também possibilidades para vários, mas assim, se vocês querem ser chique mesmo, né, vem lá com a gente, não tem, Bri? Tem. Aqui tem de tudo. Pode, ó, aqui, gente, não tem erro, não tem opção errada, só tem opção acertada. Para tudo que é gosto, vontade, habilidade, potencial criativo, vocês podem escolher. Verdade, também acho. E aí, então, eu pensei de a gente passar com vocês aqui um edital. Eu abri aqui um edital, deixa eu ver aqui qual foi o edital. Acabou que eu abri o edital do Programa do Centro de Linguagem e Letramento. Vou passar esse daqui mesmo. Então, vou projetar aqui para a gente. Tenham paciência, tá, gente? Comigo aqui nesse notebook. Coisa importante é ter paciência com a professora. Ó, gente. Tá vendo como eu digo que é importante ter paciência com a professora? Bom, vocês estão vendo aí direitinho? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Tem mais gente chegando. Ops. Então tá. Então, bora lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, Pri, meninos, Rauan, me ajuda aí, porque eu não vou estar no chat, não. Eu não sei fazer isso, não, tá? Então, os editais, normalmente, eles seguem o mesmo padrão, né? Eles seguem a mesma estrutura, e eu acho que é importante mostrar para vocês, porque ele vai mostrar também... várias pessoas chegando. Ele vai mostrar também o encaminhamento, inclusive, para vocês poderem realizar e para vocês poderem fazer a inscrição, né, como precisa ser feito. Então, a gente tem aqui, primeiro, né, nesse primeiro momento, as disposições preliminares. Então, nesse espaço aqui, vocês vão achar aqui, por exemplo, o nome do projeto ou o nome do programa que está fazendo o lançamento dessas bolsas, tá? Então, assim, é importante saber esse nome, porque quando vocês forem fazer a inscrição de vocês lá no SIGA, vocês precisam achar a ação que você quer, a ação a que você quer se vincular, de acordo principalmente com o nome da ação, e vocês vão encontrar lá no SIGA o nome da ação tal como ela está aqui. Tá, gente? Então, isso é importante. Então, essa ação aqui, especificamente, é o Programa de Extensão Centro de Linguagens e Letramentos, que é o que eu falei para vocês, que é aquele guarda-chuva, né, que precisa para se organizar. Ai, gente, tem uma coisa errada. Aqui não é o programa, não, tá vendo? Olha só, que bom abrir essas coisas. Na verdade, isso daqui é o Nós e Arte. Bom, mas bora lá, vamos continuar, depois eu falo dessas pequenas diferenças para vocês. Aí aqui vocês têm o link para poder fazer a inscrição. Para poder fazer essa inscrição, moçada, vocês vão precisar pegar o anexo 1, que está lá no finalzinho,
tá? Ó, anexo 1, deixa eu ver se eu acho ele aqui, aqui, anexo 1. E o anexo 1, gente, tem print por print do que vocês devem fazer quando vocês forem fazer o cadastro lá nesse link que é o SIGA. Então, todo mundo tem que fazer o cadastro pelo SIGA, tá? A Janaína, estou um pouco em dúvida, dá uma olhadinha aqui no edital, no anexo 1, que aqui no anexo 1, o anexo 1 vai ajudar vocês. Ontem, a gente estava com o SIGA morto, né? Ele estava morto e sepultado. Quase que a gente fez o enterro coletivo do SIGA. Mas eu acho que hoje ele já deve estar melhor. Então, ele vai melhorando. Se vocês, por acaso, tiverem com dificuldade lá no SIGA, tentem ir adiantando, né? Em fazendo as cartas, normalmente, ver qual que é o processo de seleção específico do projeto que vocês estão querendo se vincular, faz a carta de intenção, deixa a carta ali pronta, preparada, para depois, quando vocês forem fazer a inscrição, o site também, né, o próprio SIGA está menos sobrecarregado. E uma coisa que é importante, que eu queria falar com vocês, acho que foi Sabrina ou Ana que me perguntou aqui logo no iníciozinho, quando a gente estava conversando, é que vocês podem, sim, concorrer a mais de uma ação, tá? Se vocês tiverem fôlego para fazer as cartas de motivação direitinho, de acordo com o que está sendo solicitado em cada um dos editais a que você quer se vincular, você pode fazer. Depois, você sendo aprovado, você pode escolher aquela ação que você, de fato, né, tem o interesse dentro das quais você foi aprovado, e aí é só comunicar com o professor que você já está vinculado a outra ação, que ele vai rever lá a classificação dele, tá? Então, aqui, ó, o segundo momento, a gente tem aqui as inscrições, que, como eu falei para vocês, precisam ser feitas inicialmente no SIGA, e a gente tem a data dessa inscrição, que é de 14 a 21 de julho de 2021. Depois, cada edital vai ter a quantidade de vagas. Então, esse edital, eu estou oferecendo 8 vagas para o ensino médio, com a carga horária de trabalho para os alunos de 10 horas semanais. Aí aqui o horário é vespertino, né? A gente vai se organizar nesses horários depois da seleção. O valor da bolsa é R$200, e a bolsa tem duração de 5 meses a contar de agosto, né, Pri? De agosto a dezembro. Isso, a contar de agosto. Então, está escrito aqui direitinho quem é que pode, aí depois tem direitinho quem vai se candidatar. Depois tem aqui os pré-requisitos, né, os requisitos, na verdade. Então, cada edital tem requisitos que são requisitos diferenciados, tá? Para esse edital, que está selecionando alunos do curso do ensino médio para trabalhar no projeto de arte, né, de Nós e Arte, que vai fazer um grupo artístico-cultural, tem lá, ter interesse na área artístico-cultural, leitura e produção de textos, em textos de circulação social, capacidade de desenvolver atividade em grupo, capacidade de conhecimento para lidar com novas tecnologias, ter autonomia e criatividade. Cada edital vai ter, possivelmente, requisitos um pouco diferenciados, né? Como a Priscila falou mesmo, porque como a gente tem projeto para todas as áreas, né? A gente tem possibilidades e a gente está oferecendo e precisando de pessoas para trabalhar com a gente que tenham capacidades, que tenham conhecimento em áreas diferentes e tal. Quanto mais, melhor, né? Priscila, me ajuda aí. Eu ainda não peguei no tranco hoje não, gente. Então, tá. Aí, depois, a gente tem aqui as modalidades e o valor mensal, e também a vigência do pagamento de bolsas. Então, assim, para os alunos do curso superior, a gente tem 2 modalidades de bolsa. A bolsa 1 e a bolsa 2. A bolsa 1 é com carga horária de 20 horas. Se não me engano, né, Pri? Todos
todas as propostas de vagas para os projetos relacionados ao Centro de Linguagem de Letramentos, todos os nossos projetos, eles têm, quando oferecem bolsas de ensino superior, eles oferecem essa modalidade de bolsa 1, de carga horária de 20 horas, tá? Depois, para o ensino médio e técnico, né, em função da carga horária, em função da especificidade do curso, a gente só pode oferecer bolsas com a carga horária de 10 horas semanais, portanto, no valor que está aqui, vamos lá para os valores, nesses valores aqui. Então, as bolsas que a gente tem para o ensino superior são bolsas no valor de R$ 400 mês, e para o ensino médio no valor de R$ 200 mês, tá? Aí depois, depois de seleção tudo, a gente vai sentar com vocês, organizar com aqueles alunos que foram os alunos aprovados, a gente vai organizar como que vai ser realizado o depósito, o pagamento dessas bolsas direitinho, tá? Não precisa se preocupar agora com isso, não. Depois tem aqui os requisitos, né, para você poder participar. Então, estar regularmente matriculado, acho que é o caso de todo mundo. Estar em dia com as suas obrigações estudantis, acho que é todo mundo. Apresentar tempo disponível para se dedicar às atividades do projeto, dentro, né, dessa carga horária, que é a carga horária que está prevista para os tipos de bolsa, que no nosso caso são de 20 horas para os alunos do curso superior e de 10 horas para os alunos do ensino médio. E assim, o que eu acho? É legal ter essa disponibilidade, né? Claro que você está vindo trabalhar num projeto, você tem essa disponibilidade. Mas interessante é verificar que essas 10 horas semanais, por exemplo, para os alunos do ensino médio, e essas 20 horas para os alunos do curso superior, elas são horas que são assim, que são conversadas, que são entendidas, que são, que a gente, como coordenador, né, Pri, você me ajuda aí, a gente leva em consideração os horários de vocês, de aula. Então, assim, é uma atividade que a gente tenta fazer que agregue a formação de vocês, sem atrapalhar também o movimento. Então, assim, às vezes a gente coloca 10 horas semanais, não quer dizer que a gente vai ficar 10 horas junto e fazendo atividade. Quer dizer que dentro dessas 10 horas a gente pode ter atividades de leitura, a gente pode ter horas para preparação de alguma atividade, de alguma ação específica, a gente pode ter ações que são ações diferenciadas. Isso não quer dizer que a gente vai ficar 10 horas junto, grudado, fazendo essa atividade, tá bom? Mas é importante que tenha essa disposição. Isso. É porque a Rafaela, né, na hora que você estava lendo sobre a carga horária, a Rafaela já colocou assim, eu acho que eu não vou ter essa disponibilidade de carga horária, porque eu estou envolvida num projeto de monitoria, né, Rafaela? Se depois você quiser falar, né? E eu acho que isso que a Jana está falando é muito importante, né? A gente compreender como essas 10 horas elas são distribuídas dentro da semana no projeto, né? Entender que, por exemplo, tem semana que a gente tem uma atividade, uma proposta que ela é um pouco mais elaborada, né? Ela é um pouco que vai demandar um pouco mais de trabalho, de disponibilidade. Mas tem outras semanas que as coisas não são tão tão elaboradas assim, né? Então, às vezes, a gente chega nas 10 horas ali, na outra semana a gente chega nas 8, mas aí a gente faz um trabalho que pode ser desdobrado depois, né, de diferentes formas. Então, acho que isso que a Jana está colocando é muito importante, né? Que as coisas são negociadas, são pensadas, né, para que vocês possam fazer com antecedência também, assim, né, de planejamento, para não... E isso, gente, vocês também vão colocando, né? Eu vou lembrar assim, muito das meninas que estavam com a gente no Pertencer ano passado, né, Jana? Que é Marisa e a Brenda, que são alunas da Letras, né? Elas já faziam, elas sabiam quais eram as ações do projeto,
já tinha tudo esquematizado. Então, elas já iam se antecipando para não ficar com aquela coisa de organizar dentro das horas de estudo, dentro dos outros projetos, que às vezes elas estão como bolsistas com a gente, mas estão como voluntárias em outros projetos. Então, elas já iam se organizando para não se sobrecarregarem naquelas atividades dentro do planejamento do projeto. Então, a gente está dizendo isso porque, assim, essas 10 horas, elas são combinadas, né? Elas são também... vocês têm essa autonomia de ir organizando as horas de vocês a partir daquilo que a gente está propondo dentro do projeto. Então, para vocês ficarem bem tranquilos em relação a isso, né? Não se assustarem, né? Nem colocarem isso como impedimento. Estou falando isso, mas isso não quer dizer, né, que eu acho que é importante, que não quer dizer que não seja necessário que vocês tenham essa disponibilidade, né? Porque muitas vezes a gente fala quer assumir tudo e depois fica aí que nem a gente quebrando a cabeça, né, Jana? Para dar conta do mundo. Então, fazer esse balanço aí, mas entendendo que isso é flexível, tá? Então vamos embora lá. Concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalho. Esse item, né, ele fica um pouco suspenso em relação ao trabalho e a forma que a gente está tendo de trabalho, que é remoto, né? Então, assim, a gente não prevê, a princípio, esses deslocamentos, até que, de fato, a gente volte a ter atividades, né, de alguma forma presenciais no campus, tá? Então, a gente tem organizado, e os planos de trabalho, os nossos planos, levam em consideração muito esse trabalho, que é o trabalho desenvolvido remotamente, tá bom? Depois dessas 5, é muito importante, porque já teve gente me perguntando sobre ela. Não ser beneficiário de outra bolsa, paga pelo Instituto, ou outros programas oficiais, exceto as que forem oriundas do Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAE, do Ministério da Educação. Então, assim, eu recebi uma pergunta assim: professora, eu estou terminando um projeto de pesquisa, estou no último mês do projeto, a gente já está finalizando, estamos quase no último mês, só que o último mês vai coincidir com o início do pagamento das bolsas de extensão. Pode? Não pode, tá? Mas aí o que acontece? Você pode conversar com o professor, por exemplo, de pesquisa, que é o seu professor coordenador, continuar no projeto, fechar o projeto, mas você pode abrir mão desta bolsa, que seria a bolsa de iniciação científica nesse último ano, para começar a receber a bolsa do primeiro período. Ou também pode fazer o contrário, né, do primeiro mês do projeto de extensão, ou pode fazer o contrário. Você pode ser aprovada, mas quando você for aprovada, você fala assim, estou terminando o projeto de pesquisa, tem um mês ainda para receber bolsa, e aí você conversa com o seu novo coordenador, e o seu novo coordenador precisa avisar para a coordenação de extensão e, né, para a parte também de orçamento, que você não vai receber o primeiro mês, mas que a partir do segundo mês você passa a receber para que não haja pagamento concomitante de bolsa, tá? Isso é importante, não pode ter, tá, gente? Se tiver pagamento concomitante de bolsas, isso aparece porque tudo muito certinho, tudo muito organizado na parte da coordenação de extensão e na parte orçamentária, na parte administrativa. Então, uma hora isso aparece. E quando aparece, quem recebeu bolsas que a gente considera como bolsas indevidas, precisa fazer o pagamento, precisa fazer o ressarcimento, tá? Além de a gente ter que responder por uma série de questões. Então, assim, é muito importante que vocês, junto com a gente, também se responsabilizem pela coisa pública, né? Pelo recebimento desse valor, pela importância que é a gente receber esse valor de bolsa, que é um investimento, né, público que está sendo feito na gente, e ter bastante cuidado e bastante consciência na hora do recebimento dessa bolsa. Aí recebi também uma outra pergunta.
Professora, eu me cadastrei lá acho que no edital de manutenção estudantil, né? Auxílio e manutenção estudantil. O que a gente precisa estar atenta é que esse edital de manutenção, alguns editais que são lançados, por exemplo, o edital de auxílio à internet, por exemplo, o edital de auxílio à compra de material, à compra de equipamentos, se eles estiverem vinculados à assistência estudantil, né? Então, se eles saírem lá pela coordenação de assistência estudantil, pela CGAE, lá com o Igor agora, que é o responsável, né? Se eles saírem por esse lugar, pela CGAE, se estiverem vinculados ao Plano Nacional de Assistência Estudantil, vocês podem ter bolsas concomitantes, tá? Então, é a única possibilidade que a gente tem, de ter bolsas concomitantes, se for uma bolsa de extensão e, paralelo, está recebendo uma bolsa que venha da assistência estudantil. Está em dúvida? Não fique em dúvida. Não receba as duas sem saber. Entre em contato com o seu professor coordenador, com o coordenador de extensão, com o coordenador de pesquisa, se for pesquisa. Resolve a dúvida, tenha clareza, mas não fique recebendo duas bolsas sem saber se pode ou se não pode, não. Ô, Jana, por via das dúvidas, não pode. Isso. Pode falar. O Rauan acabou de perguntar aqui no chat, porque ele recebe uma bolsa da OBMEP, que não é pelo IFE. E aí é uma coisa que a gente precisa investigar. Ó. É uma bolsa do PIC da OBMEP, que não é pelo IFE. Aí ele não sabe, né? Então a gente vai ter que investigar para saber, né? A gente tem que investigar, principalmente, Rauan, se ela vem desse fundo. Porque, olha só, aqui na primeira parte do número 5, ele fala assim, ó, pelo Instituto e por outros programas oficiais também. Então, por exemplo, eu tenho alunas que estão no curso de letras fazendo residência pedagógica. Não é uma bolsa paga pelo Instituto Federal, é uma bolsa paga pela CAPES, que eu acredito que pela OBMEP também você deve receber via CAPES, né? Se não me engano. E aí elas não podem também receber concomitante, até porque o próprio edital, que é o edital de bolsa, por exemplo, do residência pedagógica, e possivelmente o seu edital de bolsa para a OBMEP, também deve trazer uma cláusula parecida com essa. Então, a gente precisa estudar. Como diz a Cria, a gente precisa averiguar com cuidado e ter bastante atenção, tá? Mas, Raul, eu só queria dizer assim, que isso que a Jana está falando é muito sério, assim, e dizer que ano passado, no PCC, a gente precisou fazer uma troca de bolsa. Uma bolsista saiu e a outra entrou. Nessa troca, houve um pagamento duplicado. E rapidamente, só para vocês entenderem que isso é muito rápido, sabe? Rapidamente foi localizado e a pessoa que recebeu o duplicado, ela foi convidada a responder, eu fui chamada a conversar com ela. Foi um erro institucional, mas foi um erro rapidamente verificado e a pessoa tem que devolver, né? Porque senão ela não pode participar de outros processos, porque ela fica, como a Jana leu ali, ela fica com uma pendência nas suas obrigações com o Instituto, né? E aí ela fica impossibilitada de participar de outros editais. Então, só para vocês entenderem, né, as implicações também dessa relação aí com a instituição, tá? Isso. Agora, o que também não evita a possibilidade, por exemplo, de que vocês possam, Rauan, mesmo recebendo essa bolsa, participar nos projetos como aluno voluntário. Apesar de nenhum dos projetos que a gente tem
moçada, eles terem colocado bolsas, desculpa, eles terem colocado vagas para alunos voluntários. Mas mesmo quem tem a intenção de ficar como voluntário, por qualquer uma implicação, faça a inscrição, manda tudo direitinho. Depois que tiver lá, o professor coordenador vai vendo com vocês. Então, supondo, o Rauan quis muito, né? O Rauan quer muito participar, só que ele já recebe bolsa. Mas isso não impede que vocês participem do processo de seleção, tá? Vocês podem participar do processo de seleção. E aí, o Rauan, por exemplo, foi o mais bem classificado e não tem, por exemplo, outro aluno, além dele, que queira, por exemplo, aquela vaga. Ele foi classificado e ele é o único. O que acontece? O Rauan pode assumir esse plano de trabalho, que seria um plano de trabalho de um bolsista, por exemplo, mas abrindo mão das bolsas no caso específico. Então, assim, antes de dizer assim, não sei se eu tenho tempo, façam a inscrição. Fazer a inscrição não tem problema. O problema é depois, quando vocês de fato tiverem sido selecionados, que aí a gente precisa ver caso a caso, né? Tudo direitinho, esses casos que a gente está falando aqui, por exemplo, que são os casos de pagamento de duplicidade de bolsa, tá bom? Então, Jana, eu fiquei com uma dúvida aqui nesse exemplo do Rauan, porque eu também estou aqui tirando as minhas dúvidas com a Jana. A Jana sabe de todas essas coisas. Aí, Jana, Rauan, no exemplo que você deu, ele está lá bem posicionado, mas ainda não tem bolsa. Daqui a um mês, a bolsa dele na UBMEP acaba. Ele pode assumir a bolsa do projeto? Assim, tecnicamente, sim, né? Se ele for o único, ele estiver lá e tal, então, assim, tecnicamente, sim, Priscila. Mas o ideal é que, assim, que quem comece recebendo a bolsa, comece recebendo e receba a bolsa durante todo durante todo o momento. Mas é possível fazer isso, é possível, por exemplo, se colocar como um aluno voluntário e depois passar a receber essa bolsa. Agora, a gente tem no PAEX, a gente tem algumas especificidades. Por exemplo, o aluno não pode para receber certificação, ele tem que ter um tempo de manutenção dentro do projeto, senão ele não recebe a certificação da extensão, especificamente, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, mas depois que a gente tiver essa seleção e a gente tiver esses casos, eu acho que é mais fácil a gente, diante desses casos, que são casos mais concretos, fazer uma consulta direta para a pró-reitoria, para a coordenação, mas é possível. Obrigada, Jana. Tá? Então, vamos lá. Estudantes com vínculo empregatício só poderão ser beneficiados de bolsas de extensão com autorização do coordenador. E depois seguir as orientações do coordenador do projeto. Manter em dia a sua assinatura na folha de frequência, especificando as ações e horas trabalhadas. Depois a gente vê isso para frente também. Participar do treinamento para o desempenho de suas atividades, quando for exigido. Participar das reuniões para o planejamento e avaliação das atividades e práticas programadas. Apresentar relatório final com o aval do coordenador do projeto via SIGA, módulo extensão, no intuito de prestar contas de sua ação, quando for necessário. Então, é necessário, tá? A gente sempre tem que fazer relatório final. A gente tem que fazer assinatura mensal das atividades que a gente faz e a gente precisa fazer o relatório final também. Fazer referência à sua condição de bolsista de extensão nas publicações de trabalho, depois a gente explica isso para vocês direitinho também, isso vem depois. Os bolsistas serão selecionados pelo coordenador da proposta, desde que não possuam parentesco direto ou lateral com o mesmo, né? São coisas do sistema público. Da seleção. A seleção deverá considerar os seguintes critérios. Então, cada
edital, amores, tem as suas especificidades. Para esse daqui, ó, vocês vão ter que, além de fazer aquela inscrição, que é a inscrição que está prevista lá no início do edital, via SIGA, seguindo o anexo 1, vocês precisam também encaminhar, né, encaminhar uma carta, né, um texto, para, no caso, esse edital é um edital meu, para o meu e-mail, respondendo essas seguintes questões que estão aqui embaixo. Então, vocês precisam ler com bastante carinho e atenção o que cada professor está solicitando, o que cada coordenador está solicitando, e encaminhar para o e-mail que ele disponibilizou lá para vocês, tá? Respondendo de acordo direitinho. Professora. Oi? Professora. Tenho uma dúvida, bem besta até, mas eu quero perguntar só para caso de consciência. Por exemplo, aí nesse edital, nessa parte de seleção, está pedindo e está grifado a palavra texto, um texto. Tem outros que tá carta de intenção. Vai ser tipo, nesse daí, seria qualquer tipo de texto, eu tenho que começar aí realmente igual uma carta. Eu, Ana, tarará, tarará, ou não? Não, aqui pode ficar em aberto. Se vocês quiserem, porque como acho que carta de quem colocou carta de intenção é mais chique, né, do que eu. Eu deixei mais em aberto, mas pode ser no modelo de uma carta, que talvez isso traga uma certa facilidade, porque vocês já conhecem, né, mais ou menos o gênero, e fica mais fácil de colocar. Não tem problema, não. Pode ser um modelo de carta. Como está em aberto você pode ter uma gama maior. Nos que tiverem escrito carta de intenção, aí vocês precisam ter um pouquinho mais de atenção à estrutura da carta de intenção. Dúvidas, tem uma coisa que se chama Google, vai ajudar muito vocês. Tá bom? Tá bom. E tem uma coisa que chama professor de português também, né, gente? E tem uma mulher ainda que é professora de fonética, Janaína. Né? Então tá, então cada um vocês sigam a estrutura que está prevista aí. Depois das avaliações, né, o processo de avaliação e aprovação do estudante como bolsista no projeto de extensão seria realizado por meio da supervisão do coordenador de cada projeto. Bolsista que obtiver desempenho satisfatório conforme a avaliação do coordenador responsável terá direito a certificado de participação com a respectiva carga horária dedicada ao desenvolvimento do projeto de extensão ao qual for classificado. Gente, só voltando aqui, porque a Pri faz umas perguntas, tem gente que faz pergunta, a pergunta fica rodando aqui na minha cabeça. Eu respondi aquela pergunta que você tinha me feito, mas eu não sei se ela talvez desdobraria, Pri, no sentido de que, a princípio, nós não temos vagas para alunos voluntários, tá? Infelizmente. Mas, supondo que a gente tenha um processo de seleção e que a gente perceba que a gente tem vários alunos que fizeram, além dos bolsistas que foram selecionados. Isso pode acontecer? Pode. O que a gente vai precisar é tentar entrar em contato com a reitoria para ver se a gente pode acrescentar planos de trabalho de alunos voluntários, tá? Não sei se tinha desdobrado nisso, mas eu... Não, eu entendi, então, que assim, é uma situação que a gente vai ter que procurar saber que não está dentro do previsto. E aí vamos trabalhar o previsto e depois, o que acontecer, a gente vai ter que estudar cada caso, né? Eu acho. Então, só porque esse exemplo como a gente está, e aí eu estou pensando assim, como a gente está abrindo muitas vagas para o ensino médio, né? Não necessariamente no nosso aqui, né? Estou pensando que talvez esses casos possam aparecer, mas aí é só depois, é precipitação, melhor. Não é ansiedade. Deixa para lá. Dos resultados, o resultado será divulgado naquela mesma página onde estão lançados os editais, né? A gente acredita que às 18 horas vai estar lá, hein, gente? Depende só da gente, não, mas a gente está na torcida.
Das exposições finais, é responsabilidade de cada candidato acompanhar as publicações referentes a esse edital. O bolsista não terá vínculo empregatício com o campus. A qualquer tempo, este edital poderá ser revogado ou retificado no todo ou em partes por motivos de interesse público ou restrições orçamentárias, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. A inscrição do aluno implicará na aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes desse edital, bem como as normas de regulamentação do Programa Institucional de Apoio à Extensão IAES, no âmbito do IFSU-MG. Estará sujeito à perda de bolsa do mês seguinte o aluno que não apresentar o relatório mensal de frequência no último dia de cada mês, ou não tiver frequência ou bom desempenho nas atividades relacionadas ao seu respectivo projeto de extensão. Isso aqui não acontece, não, porque a gente só trabalha com gente boa, né, Priscila? Exatamente. Em caso de dúvidas, no meu edital, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, porque todo mundo tem meu zap aí também, pode entrar em contato pelo zap, pode mandar beijinho, pode mandar figurinha bonitinha, que eu gosto de copiar e colar as figurinhas. Bom, então, deixa eu fechar aqui, eu acho que era isso inicialmente, que eu queria mostrar para vocês esse como exemplo, mas a gente tem, né, os outros editais lá, e qualquer dúvida vocês perguntam direitinho lá para o professor coordenador. Gente, peraí que a Moniquete está perguntando uma coisa aqui para mim. Tá. Então tá. E aí, então, eu acho que a gente poderia passar agora. A Pri saiu? Não, tá aqui. Se você quiser, Pri, explicar um pouquinho melhor os seus projetos, o que você tem de proposta, não precisa ser só que está vinculado ao CEL, mas você pode falar dos seus projetos, claro. E aí eu explico aqui os meus e a gente tenta fazer uma passagem, assim, fazer uma passada também do que está sendo proposto pelo Maurício e pelo Ailton. Milene, pode falar, Lindó. Oi, gente, bom dia. Diana, eu estava esses dias, assim, no mesmo dia que você postou sobre a questão dos editais, eu fui fazer a inscrição lá no SIGA. E na primeira página lá, tá pedindo a questão do currículo Lattes. E aí eu fui correr atrás, né, para poder fazer. A Moniquete estava me ajudando muito, porque tinha muita coisa lá que eu estava com dúvida. E eu queria saber se nesse primeiro momento é importante ter o currículo já pronto, ou eu posso fazer minha inscrição sem colocar isso lá. Milene, currículo Lattes é Facebook de pesquisador. Então, a gente tem que, o currículo Lattes tem que estar sempre lá, lindo, maravilhoso, para o mundo te ver. Mas não é fácil, né? Não é uma coisa simples. E é muito legal também para os meninos do ensino médio, tá, gente? Não é uma coisa simples. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem perguntar para a gente, entrem em contato com a gente. Se for necessário, a gente, inclusive, marca um outro encontrozinho para a gente mostrar como é que vocês fazem a inscrição inicial no Lattes. O importante nesse momento, Milene, é você ter a inscrição e você colocar lá direitinho o seu endereço no Lattes. Porque também esse processo, que é o processo da extensão, da iniciação científica, vai fazer você entender como preencher aqueles outros itens lá e o que a gente coloca lá. Então, nesse momento, o importante é você ter você estar lá na plataforma, né? E aí, depois, com o tempo, você vai voltando e fazendo o preenchimento, que é o preenchimento necessário. Tá bom? Tá certinho, Diana, obrigada. E o currículo Lattes, gente, ele é muito importante, assim, currículo Lattes, por exemplo, como essas coisas são coisas ligadas a estruturas maiores, né, por exemplo, como as CAPES, o Lattes também traz para a gente informações, ele traz também para as pessoas informações sobre o pagamento de bolsas,
sobre agências de fomento, que são agências de fomento que, às vezes, como é que fala? Que fomentam a nossa pesquisa, é preciso ter muito carinho e muito cuidado na hora de preencher o Lattes, porque um dado errado pode fazer você ter, às vezes, um problema até como é que chama? Na Receita Federal. Às vezes o Lattes não aceita, porque às vezes seu nome, você digitou o nome com um jeito errado, e seu nome bate com o nome de outra pessoa e tal. Então, é preciso muito carinho, e é importante, né, Pri, ter carinho com o Lattes, porque o Lattes é aonde você se apresenta para o mundo. O meu Lattes, eu tenho o maior carinho por ele, assim, né? Eu preencho meu Lattes. Eu nem tenho Facebook, porque eu gasto meu tempo no meu Lattes. É muito importante para a gente. Posso só complementar essa história do Lattes, né? É um exercício, né? Eu acho que quando a gente faz o Lattes, a gente fala assim, não é que eu estou entrando em outro momento da minha vida, ou sendo introduzido, né, a uma outra esfera ali, mas é como a Jana falou, né? É uma apresentação, e a gente também vai construindo essa apresentação ao longo do tempo. Então, talvez a primeira coisa que eu faça ali no Lattes seja colocar meus dados pessoais e a instituição que eu estou vinculada. Mas aí, ano que vem, eu já vou poder colocar que eu fiz parte de um projeto de extensão. Depois, eu vou colocar, eu vou acrescentando, vou colocar publicação, vou colocar os eventos, e a gente vai sempre alimentando o Lattes, né? E é tão importante, gente, que para que esses projetos fossem aprovados, né, nós também tivemos que submeter o nosso Lattes à avaliação. Eu, Jana, todos os coordenadores aqui, né, a gente tem que alimentar o nosso Lattes, ele é pontuado para que os projetos possam, então, receber, né, junto com o nosso currículo, uma pontuação boa para a Bolsa. Então, para vocês entenderem, né, como que de fato, é algo que a gente tem que ter muito carinho, assim, né? E é relevante para a nossa vida acadêmica. A Cláudia tinha levantado a mão, desabaixou. E a Ana está com a mão levantada ainda. Fala. Então, sobre esse currículo Lattes, eu já tinha tentado fazer meu cadastro lá, e eu estou tendo problemas por causa do nome da minha mãe, que ela se separou do meu pai, então tá diferente, né, na minha identidade e agora na dela. E aí dá como o nome se estivesse errado. Então, eu ainda tenho que mudar os meus documentos. Vai fazer alguma diferença agora, para essa inscrição, né? Eu colocar ou não o currículo lá? Porque eu ainda não consegui mudar os documentos. Eu consigo participar desse processo agora, mesmo ainda não tendo currículo, porque eu não consigo fazer o cadastro lá no Lattes sem estar com os documentos certos. Então, dá errado na Receita Federal, lá diz que o nome não bate. Ana, depois a gente podia conversar para ver direitinho o que a gente pode fazer, porque na hora que você vai fazer a inscrição, um dos itens que você precisa colocar é o link, né? Isso, eu acabei de ver. Então, vamos ver se a gente consegue conversar e eu entender direitinho. Às vezes a gente pode entrar com algum pedido na Receita, ou às vezes a gente pode entrar com algum pedido na própria CAPES, aí a gente vê direitinho o que a gente faz. A gente conversa depois, pode ser? Tá bom, obrigada. Cláudia. Eu quero falar duas coisas. Pelos meus parcos conhecimentos de contabilidade, eu acredito que a Ana tem que entrar com um pedido na Receita Federal, e não é tão difícil de resolver isso, porque no meu caso foi diferente. Eu casei e mudei meu nome. E a primeira coisa que eu fiz foi o CPF. Tanto é que, assim, eu tenho conta bancária com meu nome antigo e eu não tenho problema. Eu acho que né, tem até um link, né, federal, hoje, então, numa instituição federal. E a Receita é a Receita Federal. Então, para ela, eu acredito muito que não vai ser difícil resolver essa questão aí. É só pensar mesmo em buscar uma orientação na Receita Federal mesmo. Não, vamos sim. Então tá. Se a gente precisar de help, a gente grita.
Agora, em relação ao currículo Lattes, a minha dúvida é o seguinte: na hora de elaborar ele, eu posso aproveitar só a minha vida acadêmica que me importa, né? Seria interessante colocar aquilo que, por exemplo, eu estou falando do meu caso, eu fiz contábeis, mas eu não acredito que a única coisa que eu acredito que eu queira aproveitar nesse sentido são os projetos de extensão mesmo que eu fiz. Mas é interessante ou rola mesmo de colocar? Eu não sei, assim, a Priscila, o que ela acha, mas eu assim, o meu Lattes conta a minha história mesmo, assim. Até o curso normal superior que eu fiz, eu acho que eu tenho lá o curso de... Como é que fala? Antigamente, falava que você digitava assim, de Datilografia. Porque eu consegui assim antes. E eu acho que mostra também, né? Conta um pouco da história da gente, mesmo que a gente tenha passado por áreas diferentes, coisas diferentes. Mas é lógico que é tudo que esteja envolvido com essa questão acadêmico, científico, de alguma forma, com esse processo de aprendizagem que a gente passa. Eu acho que nunca é informação demais, assim, né? Se faz parte do seu processo de conhecimento, bora lá. De acordo, total. Então tá. Gente, mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa? Então... Eu tinha falado para eu falar do meu projeto, dos 2 projetos, né? Posso falar? Você quer? Posso? Não tá. Eu vou começar com um projeto que não está vinculado ao CEL, né? Para depois a gente chegar mais perto aqui e a Jana falar. A professora Janaína Maia, né? E o Igor, né, que está na CGAE hoje, nós assumimos assim como de alguma maneira um convite, né, feito pelo Diogo e pela Rosana, a organização do Eras. E a gente considerou, sabe, que para tratar da temática do Eras, para a gente poder envolver também os nossos alunos, os professores que estão chegando este ano ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, que se institucionalizou este ano, nós desejamos, né, e pensamos que seria pertinente a criação de um projeto de extensão para que a gente buscasse também parcerias externas, né, de coletivos, do movimento negro em São João e na região, para que a gente pudesse fazer essa integração formativa e culminasse na organização do 5º Eras, que também vai ter a mesma temática, né, que é a das interseccionalidades de gênero, raça e classe no Brasil pandêmico. Então, um projeto que a gente está desenvolvendo, o projeto de extensão, né, que é sob a minha coordenação com esse grupo, é voltado para essas ações. Ele tem 2 bolsas para estudantes de letras e 2 bolsas para os estudantes do ensino médio, tá? Tanto no processo formativo de oficinas para o UNEABI, de parceria com o coletivo Severinas, como também na organização do 5º Eras. Esse é né? E agora eu vou para o Pertencer, que está na sua 2ª edição, e que foi um projeto assim que a gente fala, né, Jana, com muito carinho assim da experiência que foi ano passado. A gente, nesse momento de pandemia, assim, antes lá da instituição do ERE, né, a gente teve o edital emergencial não houve o PIAEX, mas houve esse edital emergencial para projetos de enfrentamento ao Covid. E uma coisa que a gente pensou, né, o que é enfrentamento ao Covid, né, e a gente foi ousado naquele momento, né, Jana? Falou assim, enfrentar a Covid também é criação de vínculos, também é criação busca por integração nesse lugar que a gente ainda estava ali
sem se encontrar, sem saber o que ia acontecer. Então, a gente construiu esse projeto com este nome, Pertencer, para que a gente pudesse propor ações permeadas pela materialidade linguística, né? Pela maneira como a gente concebe a linguagem, nessa criação de vínculos acadêmicos, vínculos com a instituição, vínculos com diversos eventos de letramento, práticas de letramento, e a gente desenvolveu o Pertencer muito nessa direção, mas que depois, quando o Érico começou, ele ganhou uma outra... Ele já com essa característica que ele veio se construindo, ganhou uma outra direção que foi também da nossa estratégia didático-pedagógica de pertencimento, né, e de trabalho com a língua portuguesa. Então, a gente abriu duas bolsas para os alunos de letras, né, para que a gente possa buscar estratégias de trabalho com os alunos do ensino médio, nessa parceria com os alunos do ensino médio, criando, né, mais possibilidades de inclusão também, é uma coisa que a gente está querendo propor para este ano. E é isso, se a Jana quiser me ajudar, eu fico nervosa, assim, ainda mais com o pessoal que eu não conheço muito bem, mas se a Jana quiser me ajudar a falar um pouquinho mais do Pertencer também, que ela tá lá com a gente, a Jana está na coordenação junto com a gente, todos nós estamos aí, todos agregados juntos e misturados. Então, quer complementar, Jana? O Pertencer, eu não sei, né? Eu acho que o Pertencer, assim, ele tem uma potência de justamente, assim, né? Antes de a gente pensar, assim, o que a gente, enquanto instituição, vai oferecer, a gente pensar, assim, o que a gente, como sujeito dessa instituição, a gente precisa, né? Então, assim, e é um projeto, gente, que é muito lindo, que tem uma imagem linda, né? Que tem, assim, que a primeira equipe que fez parte desse projeto foi uma equipe muito, muito em conjunto, um projeto que rendeu não só do ponto de vista dos objetivos que a gente estava propondo, né, Priscila, que eram os objetivos de pensar essa ideia de pertencimento, mas que rendeu também para a gente muita coisa do ponto de vista científico, né? Artigos, muita produção, muita coisa. Então, assim, e é muito gostoso a gente está trabalhando e a gente está fazendo coisas a partir do que a gente acredita, né? A partir do que a gente está ali junto. Então, é um projeto muito legal, a gente tem a página no YouTube, e aí é continuar, né, dando força para isso. Projeto do coração. Então, eu vou falar dos meus, então. Vou começar falando, então. Rauan, Sabrina, me ajudem aí, Rafa, a movimentar o pessoal para poder, do ensino médio, para poder fazer e estar junto nesse projeto que chama Nós e Arte. Gente, até mesmo não sei o nome do meu projeto. Nós em Arte, Nós em Rede. Mas eu também não falei o nome dos projetos, só falei porque eu não decoro também não. Só falei Pertencer, o outro, falei o propósito, mas o nome eu não consegui lembrar. Mas tá no edital bonitinho, tá, gente? Tá no edital bonitinho. Ó, gente, não é por nada, não. Eu não gosto de tirar onda, né, Pri? Mas a gente vai precisar tirar onda. Nós e Arte, Nós em Rede e Pertencer foram os 2 projetos mais bem avaliados em todo o Instituto. Não é por nada, não, né? Vamos deixar registrado, né? Então, Nós e Arte, Nós em Rede é uma proposta, até em função do que eu vi nas turmas do ensino médio, e também, de alguma forma, trabalhando lá língua portuguesa e artes, vendo o perfil, né, que a gente tem, muita gente linda, muita gente, muito musicista, muita gente que gosta de pintar, muita gente que
gosta, né, que está envolvido no meio da arte. Eu acho que isso é extremamente importante, assim. E isso é uma característica que me chamou muito a atenção no perfil dos nossos alunos do ensino médio. E acho que a gente, de alguma forma, precisa pensar mais sobre isso, se organizar mais sobre isso. E o Instituto é carente disso, não só no nível do ensino médio, mas de uma forma geral, né? De pensar mesmo um perfil, um encaminhamento de discussão artística, cultural. E aí, ousadamente, pensei assim, quem melhor para fazer isso que não os próprios alunos? E aí, por isso, a minha ideia foi que a gente fizesse e que a gente começasse a pensar o grupo artístico, esse coletivo, esse grupo artístico-cultural, que vai discutir, vai pensar as ações de cultura e de ação, de arte, não só fazendo, né? Então, não precisa ter especificamente uma capacidade artística assim, desenvolvida. Mas se você gosta de conversar sobre o público, sobre o social, sobre arte, também é importante ter gente também fazendo parte disso. Então, a ideia é fazer um grupo e que esse grupo, autonomamente, né, se constitua como um coletivo, que ele possa pensar, que ele possa conversar, que ele possa promover ações, que o grupo possa promover discussões, e tudo isso, né, com a autonomia que eu acho que é necessária e é importante para os alunos do ensino médio, que tem uma responsabilidade extremamente importante. Nesse ponto de vista, precisa assumir, né, gente? Vocês precisam assumir isso aí, né, Lucas? Precisa assumir. O Lucas é bom demais aí nessa área. Então, a proposta é essa. A proposta é que, pelo menos, a gente tivesse 2 alunos de cada turma, porque nós temos 4 turmas no ensino médio. Se for assim, até melhor, eu acho. Mas se não for, a gente tem uns 8 alunos, né? São os alunos ali para poder fazerem esse núcleo, para depois a gente desenvolver e a gente crescer. Eu acho que tá legal, assim, que tá bem, que a gente tá caminhando bem. E aí, como acho que foi Milena ou foi a Ana falando assim, eu também achei legal, eu queria que tivesse bolsa para as outras. Eu também. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo, a gente vai, né, acertando, vai aos pouquinhos, assim. A gente ainda vai chegar ainda numa questão, né, maior, se Deus quiser, se Deus quiser. E, então, me ajudem aí, Rafa, Sabrina, a trazer os meninos para a gente ter um grupo forte. E sem contar a importância também, sabe, gente, para vocês, enquanto formação no ensino médio, de já estarem na iniciação científica, né? Já estarem na extensão, já estarem fazendo isso e recebendo bolsa. Isso muda a vida da gente de uma forma assim, fundamental. Na minha vida, eu fico dando meus exemplos, porque eu já sou velha, né? E aí eu fico usando meus exemplos para falar com vocês. O dinheiro que mais fez rendimento na minha vida inteira foi o dinheiro que eu recebia de bolsa. Porque era o dinheiro que eu recebia com o maior prazer do mundo. Maior prazer de receber bolsa de extensão, de receber bolsa de pesquisa, bolsa para o mestrado, bolsa para o doutorado. Mestrado eu não recebi bolsa, não. Mas é muito bom e isso conta muito para a gente. Então, gente, anima o povo aí, tá? Quero 350 mil inscrições nesse projeto. Agora, falando um pouquinho do centro, especificamente, o centro, como eu falei para vocês, o Centro de Linguagens e de Letramento, ele, na verdade, é um programa, como se fosse um guarda-chuva, que vai estruturando todas essas outras ações que a gente foi falando com vocês. E ele é como se fosse um lugar de gerência mesmo dessas ações, que a gente vai pensar do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, e a gente vai abrir espaços de conversa com os outros coordenadores, para a gente ver o que nos aproxima, o que nos afasta, e para, de alguma forma, fortalecer também, né,
essa proposta e essa ideia dos conceitos de língua, de linguagem, de letramento, como um encaminhamento mesmo nosso, né? Então, esse projeto tem uma cara mais de gerência, tá? Então, eu tenho 2 alunos, eu tenho 2 vagas para alunos do curso de letras, uma vaga para um aluno ou uma aluna de graduação de logística ou administração, e uma vaga para alunos do ensino médio, né? Para ir trabalhando junto também. Eu quis fazer uma equipe bem mesclada, porque com a equipe mesclada a gente aprende, eu acho que a gente aprende mais, né? Com gente de níveis, de idades diferentes, faixa etária diferentes, eu acho que isso é bem legal. Então, assim, gente, tem muita coisa boa, muita coisa. O projeto Pílulas de Leitura, que é o projeto que está sendo coordenado pelo professor Ailton, também é um projeto do meu coração. É um projeto que a gente divide, assim, cada ano um está na coordenação. Foi um projeto também que a gente teve aprovado nesse edital emergencial, viu, gente? E que a gente conseguiu manter um vínculo via Instagram, tem uma ideia, tem um pensamento, né? Não é só o Instagram pelo Instagram, mas a gente tem uma ideia, a gente tinha uma equipe muito legal, e aí o professor Ailton está assumindo isso. Também um projeto do meu coração. Na verdade, o Pílulas, ele é um projeto que nasceu inicialmente comigo há muitos anos atrás, de a gente fazer pílulas mesmo para hospitais. Eu não sei se você sabe disso, Pri, que a gente fazia caixinhas com frases, com poesias para a gente deixar nos hospitais, para as pessoas, né, terem contato com poesia, que depois virou isso na internet, e que a gente tem muita vontade de fazer outras coisas também, né? Para frente, quando a gente voltar, de colocar literatura nos ônibus, de colocar literatura nos postes, de colocar literatura em tudo quanto é lugar. Então, assim, é um projeto delicioso. Tem bolsas para alunos do curso de letras e tem bolsas também, tem uma bolsa também, eu acho, para alunos do ensino médio. E depois a gente tem o projeto do professor, que está sendo coordenado pelo professor Maurício, que é o Espanhol para Todos, né? Na verdade, eu recebi umas perguntas falando assim, que pena que os meninos do ensino médio não vão poder participar. Quer dizer assim, não vão poder participar dessa estrutura agora, que é essa estrutura de organização, mas eu acho que o curso vai abrir vagas depois, né? Mas quem estiver lá com o Maurício agora vai fazer essa estrutura, vai pensar o curso, organizar o curso. Também acredito que seja, nesse momento, algo mais ligado para a gestão, para a organização, do que para a própria realização do curso em si, né? Então, um projeto super legal, muito interessante. E é um projeto, né, Pri, se não me engano, que, como muitas das ações que a gente tem, nasce de um desejo, de uma demanda dos alunos, que o pessoal de letras fica enchendo a paciência da gente, enchendo a paciência do Maurício, e fala assim, entra no projeto e a gente não tem condição, mas a gente... Não tem nada em espanhol, vocês não fizeram nada para a gente em espanhol. Pronto, agora resolvido o problema do projeto voltado para o espanhol. Né? Exatamente. Então, assim, gente, muita oportunidade, aproveitem essas... isso mesmo. Aproveitem todas as oportunidades, e bora fazer a extensão, que, para mim, é a melhor coisa. Gente, é muito rico. Muito, assim... a gente, eu acho que é muito próximo, né? A gente está muito junto, a gente cresce muito, a gente é diferente, assim, porque a gente está colocando as coisas e recebendo e trocando, né? Então, é uma aprendizagem, eu acho que é próxima daquela que vocês, né? Eu falo mais com os meninos da Letras agora, né? Com os meninos que estão aqui, mais daquela que a gente faz no estágio, sabe? Dá aquele quentinho, me soa assim, né?
de ver, né? Ver as pessoas, chega perto, né? Então, é muito bacana e acho que vai ser bacana também para o pessoal do ensino médio poder ter essa possibilidade de troca, assim, mais de perto, né? Uma troca maior. Eu sei que eu tenho aprendido muito e que o pertencer, né? Eu acho que enquanto a gente puder colocar ele, a gente vai colocar por tudo que ele proporciona e por tantas formas que ele nos faz pensar a proximidade com os alunos, a nossa formação. Então, vamos, como diz a Jana, bora fazer extensão, bora aproveitar as oportunidades, bora ser remunerado por bolsa, né, por um trabalho que vocês vão exercer, né? Bora ter essa oportunidade de ganhar o seu próprio dinheiro também, que eu acho que isso para o ensino médio uma coisa muito bacana. Bora fazer currículo Lattes, entrar nessa vida, sabe? Que isso tudo está relacionado ao tempo que vocês vão passar no Instituto. Certo? Então, bora lá, gente. Então, acho que a gente, né, cumpriu o objetivo que a gente tinha. Tá bom, a gente também eu tenho que fazer almoço! E eu vou disponibilizar a gravação para vocês mais tarde um pouquinho. Vou ver se eu consigo fazer um passo a passo se a gente consegue um passo a passo para o Lattes, para ajudar. E a gente está à disposição, tá bom, gente? Acho que é isso, né, Pri? Obrigada pela presença, beijos para todos. Bora que sextou. Pessoal, minha cunhada lá no Rio vacinou, né? Aí você falou sextou, meu irmão tá assim, sextou com S de SUS hoje. Ô, Pri, deixa eu te contar, menina.